Hoje, na nossa primeira aula, nós vamos mostrar para vocês onde ficam as coisas na nossa paróquia São Sebastião, mais especificamente na sacristia, e todas as coisas que nós acólitos utilizamos e precisamos saber. Então vamos começar aqui pela parte onde fica as túnicas e também a batina do padre. Então aqui a gente pode ver uma diferença entre a batina e a diferença para uma túnica. A batina é na cor preta e ela possui botões externos. E o padre não usa batina durante as celebrações litúrgicas. A túnica ela é na cor branca, ou ela vai ter uma cor mais de creme. Ela não possui botões e ela sempre vai ter um zíper, ou na frente ou no ombro, como essa daqui. Então é a veste que o padre vai usar nas celebrações litúrgicas. Na próxima porta, então aqui a gente tem os símbolos, tem todas as cores. Então tem o roxo, o branco, pode ser branco ou dourado, temos o verde e tem o vermelho também. Então o padre vai usar o símbolo junto com a túnica, que ele vai estar cingindo a cintura. Após ele começar a colocar o símbolo, antes dele amarrar, terminar de dar os nós, ele vai colocar a estola. Ele coloca a estola sobre a túnica e depois ele termina de cingir com o símbolo. Terminado de colocar a estola, o padre vai colocar a casula. Tá? E toda casula, ela possui o conjunto, que vem a casula e a estola. Aqui que a Yasmin pegou é a veste do diácono. Ele vai fazer da mesma forma, ele vai colocar a túnica, vai colocar o símbolo, vai colocar a estola. E tem uma diferença para a estola do diácono. Ela é na diagonal, ela é na transversal. Enquanto do padre vai ficar na vertical, o do diácono vai ficar na transversal. Então, essa já é uma diferença, porque pode acontecer de tanto o padre quanto o diácono. O padre não está usando a casula e nem o diácono a dalmática, apenas a túnica e a estola. Então, vai dar para diferenciar pela posição da estola. Outra diferença, se o diácono estiver usando a dalmática e o padre a estola, é que a dalmática ela possui manga e a casula ela não possui manga. Ela tem um vão direto aqui. Não tem lugar para o padre colocar os braços. Tanto a dalmática, como o símbolo, como a casula, ela é usada de acordo com o tempo litúrgico. Então vocês vão perceber que aqui possui todas as cores. O branco ou o dourado, porque o branco e o dourado podem ser usados, eles trazem a mesma simbologia. Temos o verde, o roxo e o vermelho. Então vocês vão perceber que aqui não tem a cor litúrgica preta e nem tem a rosa, porque agora ela é facultativa, o padre usa se ele quiser. Tanto o preto quanto o rosa pode ser substituído pela cor roxa. Aqui fica a capa, que o padre vai usar, ou o diácono também, vai utilizar para a bênção do Santíssimo. Junto com a capa tem a estola. Então a capa para a bênção do Santíssimo ela vai ser branca ou vai ser dourada. Porque, como eu falei, tanto o branco quanto o dourado têm a mesma simbologia. E após ele colocar a capa, colocar a estola, na hora que ele for dar a bênção com o Santíssimo, vai ser colocado este véu que chama véu umeral. Que através desse véu ele tem um lugar para ele colocar as mãos e aí ele vai pegar no ostensório. Dando continuidade aqui por último, nós temos as capas pluviais, a vermelha, e temos a capa pluvial roxa. A vermelha, ela pode ser usada, por exemplo, no Domingo de Ramos, na procissão. Então, a missa do Domingo de Ramos, ela começa fora ou um pouco afastado da igreja em que vai ser celebrado
dando a continuidade da missa. Então, durante essa procissão, o padre não precisa usar a casula, ele pode substituir pela capa pluvial. E temos também a capa pluvial roxa. Pode ser usada em algumas procissões da penitência, ou pode ser usado numa via sacra, como aqui na paróquia acontece há alguns anos, a via sacra. O padre pode usar a batina e pode colocar essa capa pluvial por cima da batina para fazer o trajeto. Nessa parte aqui dos armários, temos as estolas. Aqui temos todas as cores de estolas. Aqui na primeira gaveta, por exemplo, tem as brancas e as douradas. Essas estolas são usadas quando o padre não vai usar a casula. E a diferença dessas estolas para a estola que vem na casula é a largura dela. Então, quando a gente puder observar, que puder estar vindo aqui na sacristia, e quando estivermos servindo, vocês vão perceber que a estola que vem na casula ela é mais estreita, justamente porque ela não aparece. E quando o padre vai usar uma estola sem a casula, ele vai usar dessas aqui porque ela é mais larga, fica mais visível. Aqui temos a verde, temos a roxa, temos a vermelha também. Deixa eu ver se eu acho o modelo aqui. Essa daqui, por exemplo, a estola, quando ela vem na casula, ela tem a cor da casula, claro. Mas quando ela é individual, ela não tem um conjunto, pode acontecer de vir a estola em duas cores. Então, aqui é verde e do outro lado é branco. Então, o padre pode usar a mesma estola para o tempo litúrgico diferente, porque ela tem duas faces. E assim acontece com outras estolas também. Um lado é roxo, o outro é branco. Então, isso traz uma certa praticidade, porque o padre pode usar uma estola só porque ela tem os dois lados. Aqui é um lugar que a gente praticamente não vai mexer, mas é para título de conhecimento. É aqui onde ficam as alfaias que são usadas. Geralmente quem vai mexer aqui são os ministros da Eucaristia, mas pode acontecer de um momento ou outro o acólito ter que deixar as alfaias, guardar as alfaias usadas. Então já tem o nome aqui, está identificado. Essa última gaveta ela não tem identificação, então são guardados alguns materiais, algumas coisas que a gente não vai estar usando durante a missa. Aqui, nessa parte de cima, é onde ficam os livros litúrgicos. Tá? Então, Yasmin vai pegar aqui, vamos começar por esse livro maior. Ele se chama Evangeliário, porque ele só contém os evangelhos. E os evangelhos do domingo, e festas e solenidades. Então, por isso o nome evangeliário. Aqui nós temos o lecionário. São 3 tipos de lecionário. E eles possuem número. Número 1, número 2 e número 3. O lecionário número 1 é o lecionário dominical e é dividido por ano A, B e C. E ele é seguindo a lógica. Começa o ano A, no meio o ano B e no final o ano C. E para identificar, basta olhar aqui em cima porque vai estar descrito qual ano que está aqui essa leitura. E ele também possui um índice. Então, não vou mostrar aqui agora, mas quando vocês forem servir, vocês vão estar manuseando e vão conhecer melhor. Mas ele tem um índice onde pode estar encontrando as leituras também. Esse aqui é o lecionário 2, é o lecionário semanal. Então ele é usado para as missas de segunda até o sábado antes das 18 horas, porque o sábado a partir das 18 já é a liturgia dominical. E ele contém as leituras semanais, primeira leitura, o Salmo, e ele é dividido por ano par e ano ímpar. E ele segue a lógica do ano civil. Se o ano civil é par, então vai ser as leituras par. Se tiver no ano ímpar, vai ser ímpar. Então estamos em 2020, então ano par. 2021, o ano ímpar. O lecionário 3, ele também é chamado de santoral, porque ele vai trazer as liturgias dos santos
e vai trazer sobre algumas missas votivas ou para diversas circunstâncias. A gente não vai detalhar sobre esse lecionário também, porque ele precisa de uma formação própria só para ele. Mas é só para título de conhecimento. Então, o 2 é o semanal, o 1 é o dominical e o 3 ele é usado algumas vezes. Tá? Temos aqui o missal, que a gente mais vai estar manuseando enquanto acólito. Aqui tem todo o rito de todas as missas. Então, toda a missa que existe, todos os ritos estão contidos neste livro aqui. E também vai ter uma formação própria só para ele, porque ele gasta um bom tempo para estar explicando. Então, é só para vocês conhecerem rapidamente aqui. E temos o suporte para o missal. O suporte para o missal pode ser uma almofada, como existe nas capelas, é uma pequena almofada. E aqui na matriz a gente tem um suporte de madeira próprio para ele. Então ele vai ser colocado sobre esse suporte quando o missal for colocado sobre o altar. Temos ainda outros livros, que a gente também não vai entrar em detalhes, a gente vai só apresentá-los rapidamente. Só a título de conhecimento, tem o Pontifical Romano. Para algumas missas, algumas celebrações da igreja é usado o Pontifical Romano. Mais para frente, possivelmente, vamos ter uma formação. Esses outros livros eu não vou estar tirando aqui do lugar. Vou só explicar rapidamente. Então, aqui tem ritual para o matrimônio, tem para bênçãos, diversas circunstâncias. Tem para crisma, tem para os enfermos. E vou pegar esse daqui, só para mostrar para vocês rapidamente, que se chama o livro do altar. Esse livro do altar é para quando tem muitos padres numa missa, ou mais de um padre, para o padre não precisar ir até o missal. Ele não tem que se deslocar até o missal. Então aqui tem as orações eucarísticas que ele pode acompanhar por esse livro que se chama Livro do Altar. Aqui também tem uma parte que a gente quase não usa, mas em algumas vezes pode ser necessário. Então é bom a gente ter esse conhecimento. Essa parte aqui são mais os ministros da Eucaristia que utilizam, onde ficam as hóstias. Então todas essas caixas aqui são de hóstias. As hóstias menores são chamadas de partículas, são aquelas distribuídas aos fiéis. E tem a hóstia maior, que é aquela que a gente vê o padre erguendo na consagração, que é colocado sobre a patena que a gente vai mostrar logo adiante. Então tem diversos tamanhos, pode segurar aqui para mim, Yasmin. Tem diversos tamanhos. E como que a gente vai saber qual o tamanho que vai ser usado? Muito embora a gente quase não mexa, mas a gente precisa ter o conhecimento. Vai depender da quantidade de fiéis e do local que a missa foi celebrada. Então, uma missa com menos fiéis, um lugar menor, o padre vai usar a menor. E se for uma missa na rua, ou uma missa de encerramento de novena, o padre vai usar uma maior para que dê uma maior visibilidade para quem estiver na missa. Temos aqui o vinho, é um vinho próprio para a missa, chama vinho canônico, e é ele que é usado para consagração. Aqui temos essa caixinha que é onde ficam os santos óleos. São 3 tipos de óleos. O óleo do batismo, o óleo da crisma e o óleo para a unção dos enfermos. Então, eles ficam guardados nessa caixa aqui dentro desse recipiente. E nessa pequena caixinha aqui que a Yasmin pegou, fica a chave do sacrário, tá? E do sacrário da capela externa, ali na lateral da matriz. E aqui a gente vai mexer com uma certa frequência, manusear, porque aqui tem as chaves que a gente vai estar precisando para abrir os portões, para abrir também a porta aqui da sacristia. Então, as chaves que a gente precisar, então a maioria vai estar aqui nessa caixa. Pegou, devolveu, porque outra pessoa vai precisar estar utilizando também.
Deste outro lado, a gente tem o restante dos materiais que são utilizados na missa, que são utilizados para consagração, no momento da consagração. Então, aqui temos o cálice, a patena, que é onde se coloca aquela hóstia maior que a gente já mostrou. Temos a âmbula de uma espécie e temos a âmbula de duas espécies. A diferença da âmbula de uma espécie para a âmbula de duas espécies é que na âmbula de uma espécie não tem como colocar a espécie do vinho. Só tem como colocar a espécie do pão, só a hóstia. Já a de duas espécies, ela possui um pequeno cálice onde é colocado o vinho consagrado. E nessa outra parte são colocadas as hóstias consagradas. Agora eu vou mostrar rapidamente a diferença, como saber a diferença do cálice para uma âmbula. Aqui dá para ver, porque tem uma diferença bem grande, mas existem algumas âmbulas que são menores e são mais estreitas, então ela vai parecer um pouco com o cálice. Mas a diferença é que a âmbula tem a tampa, então vai ter uma tampa que vai encaixar perfeitamente nela, e o cálice não possui tampa. Então vocês vão ver que esse cálice para esse outro tem uma diferença, porque a gente vai ver, assim que a gente olhar, já vai notar que não tem uma tampa, porque a boca dele vai abrindo. Esse cálice, por exemplo, ele poderia ser confundido com uma âmbula, porque aqui não vai abrindo na boca dele, a circunferência aqui. Mas ele, se vocês procurarem uma tampa aqui, vão verificar que não existe nenhuma tampa que vai encaixar nele. Então, ele é um cálice. E existe também este pequeno objeto onde é colocada a água, que é onde o padre e os ministros e o diácono vai purificar, ou o bispo também, se tiver o bispo na missa, vai purificar os dedos da mão que ele distribuiu a Eucaristia, para não ficar fragmentos na mão. Aproveitando aqui que tem esse véu, vou explicar a diferença de quando a âmbula está com ou está sem o véu. Quando a âmbula está com o véu, é porque tem hóstia consagrada dentro dela. Quando a âmbula está sem véu, ou é porque não tem nada dentro, igual aqui, ou se tiver hóstias aqui dentro, essas hóstias não estão consagradas. Então, tem essa diferença. Então, geralmente, quando tem hóstia consagrada no sacrário e vai ser utilizada na missa, a gente vai perceber que essas âmbulas vão ter um véu. Sem véu, ou não tem hóstias, ou não tem hóstia consagrada dentro. Na parte de cima tem uns objetos que a gente vai estar manuseando com maior frequência. Aqui estão as galhetas, e as galhetas são esses dois pequenos jarros, né, essas miniaturas de jarros, onde é colocada a água e o vinho. Quando ela não é transparente, como é o caso dessa, que é de alumínio, ela vai ter uma identificação. Essa aqui vem um A e essa aqui vem o V. O V de vinho, o A de água. E quando for levar para o padre ou levar para o diácono que estiver organizando o altar, tem que levar sem a tampa e sempre levar com a asa voltada para quem vai pegar, não para a gente. Porque quem for pegar, tem que pegar na asa. Então, pegue sempre por baixo e leve com a asa voltada para a pessoa que vai pegar. Trouxe de volta, coloca no suporte, se for igual o caso dessas galhetas que possuem suporte, e coloca a tampa novamente. Por aqui, e eu vou pegar o manustérgio aqui só para explicar para vocês esse conjunto. Esse conjunto, ele se chama lavabo. Ele sozinho é uma jarra, é uma bacia, mas ele junto forma o conjunto do lavabo. Então, vai ser utilizado pelo padre, ou pelos padres, e pelos ministros que vão distribuir a comunhão. O padre purifica as mãos. Então, para o padre tem um significado diferente, a gente não fala que o padre vai lavar as mãos, ele vai purificar, enquanto os ministros da Eucaristia lavam as mãos.
Então, geralmente vai ser 2 pessoas, ou 2 coroinhas, ou 2 acólitos. Um vai segurar a jarra e o outro vai segurar a bacia. O que segura a bacia vai levar a toalha ou o manustérgio no braço. Então, a pessoa vai despejar a água, o padre, depois que purificar, ele vai pegar a toalha da pessoa que está segurando a jarra. Importante lembrar, como vai ser usado no mesmo momento, tem que ir junto e tem que voltar junto. Não pode voltar sozinho. Então, aquilo que leva junto, tem que trazer junto com a outra pessoa. Aqui temos um objeto que possui alguns nomes. Sino, sineta ou carrilhão. Tá? Então, mas é o popular sino. Ele é usado em alguns momentos. Ele é usado quando vai dar a bênção do Santíssimo e ele é usado no momento da consagração. O objetivo dele é chamar a atenção para o momento ápice. O momento ápice da missa é a consagração. Então, o sino é para chamar a atenção para aquele momento que é o ápice da missa. Ele é tocado pelo coroinha e, na ausência do coroinha, pelo acólito. Ou, se o coroinha não souber tocar o sino, o acólito vai tocar. Aqui temos a caldeira. Temos 2 tamanhos diferentes. E como que eu vou saber qual caldeira que vai usar? Vai depender daquilo que o padre vai usar. Se for muitas pessoas que ele tiver que aspergir, ele vai usar uma maior, porque vai precisar de mais água. Se for para aspergir as túnicas, como por exemplo na missa de admissão, ele vai usar uma menor, porque ele vai aspergir com pouca água. Ou se forem poucas pessoas, ele vai usar uma caldeira menor. Então, é o aspersório e a caldeira, ou caldeirinha, pode ser caldeira ou caldeirinha. Só para vocês conhecerem, existem outros modelos também de galheta. Então, tem ela em alumínio, tem ela de plástico, tem ela de vidro, e diversos tamanhos. Quando ela é de plástico, transparente, ou quando ela é de vidro, não precisa ter identificação, porque dá para perceber no visual se tem água ou se tem o vinho. E aqui também temos os copos, porque o padre, o diácono, ou o bispo que estiver presidindo, ele pode querer tomar água durante a celebração. Então temos alguns copos. Lembrando que se tiver um padre, é um copo. Se tiver mais padres, mais copos. Então vai depender da quantidade de padres que tiver na missa. Aqui em cima é mais usado pelos ministros. Então aqui já tem um aviso que dá para ver de longe, que aqui é só para colocar os materiais quando for celebrar missas fora da igreja. Então são mais os ministros que organizam. Deste lado do armário tem uma parte que é mais ainda utilizada por nós. Aqui tem uma caixa, depois mais para frente eu vou pegar ela aqui para mostrar para vocês. Mas aqui a gente guarda os castiçais com as velas. Aqui guardamos também um segundo turíbulo que temos e uma segunda naveta. Aqui também é guardado essas velas que colocam-se ao lado do altar. Segura aqui para mim mostrar. E elas se chamam donzelas, tá? É o nome dessas velas. Então ela não é de cera, ela possui um fluido, e esse fluido que vai fazer acender o pavio. Então aqui tem como desenroscar, e do outro lado ali tem o fluido que eu vou mostrar para vocês. Acontece do acólito precisar substituir aqui? Acontece. Já aconteceu com alguns, inclusive comigo. Quem mais cuida são os ministros da Eucaristia, mas numa necessidade a gente também tem que aprender como que coloca o fluido aqui e organiza o pavio. Mas isso a gente vai ver quando for presencial, só para vocês já terem uma noção. E aqui tem também os ostensórios. Vou abrir esse aqui, Yasmin pode abrir o outro aí para mim já. E a única diferença é só a questão do tamanho, tá? Mas eles têm a mesma forma aqui dentro. Tem um suporte onde vai encaixar
a luneta, e na luneta vai ser colocada a hóstia consagrada aqui dentro. Coloca aqui dentro e vai prender aqui no ostensório. No caso, este aqui, prende aqui dentro, fechou e expõe Jesus Eucarístico. Então, é só questão mesmo de modelo. Então, vai ter uns que são maiores, outros são menores, alguns vai ser mais trabalhados, outros vão ser mais simples. Uma coisa interessante é que, se não tiver Jesus exposto no ostensório e ele estiver sobre o altar, o ostensório tem que ficar de lado, para não correr o risco de nenhuma pessoa de longe achar que tem e fazer a sua adoração ou fazer a sua genuflexão, achando que Jesus está no ostensório. Então, ele é colocado de lado, ou então ele pode ser colocado deitado sobre o altar, para as pessoas já, quando olharem, saberem que não está tendo a exposição ainda. Sempre que Jesus estiver exposto, vai estar voltado para os fiéis. Então, é só para a gente, a nível de conhecimento mesmo. Aqui é a parte que a gente quase não vai utilizar. Essa aqui é a parte onde o dízimo vai deixar o caderno de anotações, onde ficam as cestinhas e o saco do ofertório. Então, a gente quase não utiliza, mas uma vez ou outra precisa de alguma coisa que está pegando. Então, se alguém perguntar, tiver dúvida, vai ficar aqui. Aqui temos ainda esses modelos de caixa, que são as caixas para as missas na zona rural. Então, quando a missa é na zona rural, ela é muito simples, ela tem só o básico, só tem o cálice e a patena, muitas vezes nem tem âmbula, então é bem básico, tem poucas divisórias e tem os materiais próprios. Infelizmente, a caixa que está os materiais está lá em cima e eu não sou muito grande, então não alcanço para mostrar para vocês. Mas em outra oportunidade vocês vão estar vendo. Este lado aqui praticamente não tem mais nada. Mas tem mais outra caixa para missa, porque pode ter mais de uma missa no mesmo dia, padres diferentes. Então, cada um vai para uma capela na zona rural, cada um leva a sua caixa. E aqui fica o líquido que eu tinha falado, que é o fluido, que é colocado naquelas donzelas que estão aqui. Então, é este líquido que é colocado. Quem cuida são mais os ministros da Eucaristia, mas em alguns momentos a gente precisa fazer a reposição. Tem também essas imagens que são do presépio, mas isso daqui não somos nós que mexemos, são as pessoas que trabalham na ornamentação. Então a gente não precisa preocupar muito com essa parte não. É só para a gente conhecer, para saber onde é que fica, que se um dia precisar, a gente já sabe onde ir. E existe também os materiais que ficam fora do armário. Então estes materiais não cabem, ou o lugar mais adequado é fora do armário. Então a cruz processional, ali a Yasmin vai pegar para a gente o turíbulo. E aqui temos a naveta. Então, no turíbulo é colocado a brasa, aqui dentro, e na naveta é colocado o incenso, que vai ser queimado na brasa do turíbulo. Vou pegar aqui só para mostrar para vocês rapidinho, que está aqui na caixa. Existem vários modelos, vários tipos de incenso. Existe ele totalmente em pó, existe ele nos granulados maior e existe esse daqui. Então são pequenos granulados que o padre coloca na brasa e é o incenso que faz sair aquela fumaça, não é o carvão em si. O que faz sair aquela fumaça é o incenso. Tem também os pegadores para o carvão. Como a gente está mexendo com uma brasa, a gente tem que ter um material adequado para estar pegando. A gente não vai lá fora para mostrar, mas aqui saindo da sacristia, do lado direito, a gente tem uma churrasqueira, onde a gente acende o carvão.
e durante a missa esses materiais ficam lá, do lado, para estar utilizando durante a missa. Lembrando que sempre quando tiver o turibo, tem um naveteiro para poder estar auxiliando. Quando não for preciso colocar incenso no turibo e durante a missa for usado o turibo, então vai só o turiferário estar levando o turibo até a pessoa que vai utilizar. Então o naveteiro vai acompanhar sempre que estiver precisando do incenso. Só é do turibo, vai só o turiferário. Terminou? A gente guarda no suporte, segura a corrente para não deixar balançar e bater na parede. E a naveta, ela sempre vai ter que ser guardada sem o incenso, para não correr o risco de alguém pegar, deixar ela abrir e desperdiçar o incenso.